Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo Maurício Dantas. E eu, Joe. Sim, amigos, estamos de volta para mais um podcast falando das leituras da semana. Então, Maurício Dantas, o que você leu esses dias? Cara, eu fiz uma coisa assim pra compensar a minha vergonha, né? De estar falando tanto do nosso querido iluminado, salve, salve, Energon Universe. Mas ao mesmo tempo eu tava atrasado nele. Foi o que aconteceu. Eu comprei o primeiro arco, né? Dos gibis a single issues, depois comprei os encadernados, tão verme que eu sou. Comprei os 4 Depois encadernados. comprou da Panini. Comprei um da Panini, confesso, porque o preço estava barato e a moça da banca uma vez me viu com camiseta de Transformers e disse, chega um quadrinho aí de Transformers. E aí, como manter a amizade, né, com a moça da banca, a tia da banca, aí eu acabei comprando também. Vou acompanhar depois aqui, mas eu vou começar com uma nota positiva aí pra Panini. Não ganhamos mimos, não ganhei nada, eu vou falar aqui de coração mesmo. Eles finalmente escaparam daquela letraização padrão que eles usam pra tudo e qualquer coisa. E estão usando uma fonte bem parecida, se não a mesma aí, dos gibis americanos, né? Da letraização, na verdade. Eu falei colorização, é letraização. Dos balões aí do gibi dos Transformers tá similar, se não igual à original. Ponto aí pra Panini, não deve ser exigência contratual aí, porque por eles mesmos eles não teriam essa preocupação toda. Tô mentindo? Não podemos. É verdade, quando a gente não espera nada da Panini é que eles não entregam nada mesmo, né? Mas de vez em quando eles acertam, né? Pois é, eu achei curioso até, porque a gente vê na mensagem da Panini, né, a quantidade de espaço de buraco que tem nos balões, todo mal diagramado e tudo mais, feito, como se diz aqui no Nordeste, a moda caralha, ou a culhão, e, e fica aquele espaço vazio, a letra pequena, a letra grande demais, sem uma borda ali do balão, enfim. Todo mundo já viu isso aí, já sentiu. Então, isso é uma coisa que mexe um pouco, né? Porque tem todo um design, faz parte do layout da página também. Não é só a arte, né? É a colorização, a disposição de quadros, é a letraização também. Mas já tem gente aí reclamando que eu comento de colorista, né? Imagina se eu falar de letra, então. Vai ter gordo, ter tudo surtando. Mas enfim, botei em dias, Marcos, o gibi dos Transformers. Na verdade, o Transformers eu comprei os 4 TPs, né, do Daniel Warren Johnson, que vai até ali a edição 24. E já tá na 30. Fechou aí o primeiro TP do Kirkman escrevendo com o Dan Mora desenhando. O final do Daniel Warren Johnson é muito bom, muito legal também. Acho que o gibizinho todo, assim, os 4 volumes tem um ritmo muito legal. É destruição assim, meio pra quem assistiu o filme de 86 de Transformers, meu Deus, vão matar ele também, eu não acredito. E matam. O Transformers tá passeando e morre também. Olhou pro lado, morreu.
É um negócio assim, ninguém tá salvo, né? Até agora a gente só sabe que quem sobreviveu foi o Optimus Prime que tá nas capas. Mas de resto, gente, personagem muito querido aí, inclusive o Hatchet, queridíssimo do nosso amigo Sim. Reginaldo, tomou um balaço no peito aí, no peito no para-brisa e morreu. E é difícil matar um Transformer, né? Porque é só manter a fagulha, né? O Spark vivo e reconstruir o corpo, mas um balaço no meio do Spark do peito, assim, não dá pra salvar, não. E aí, meus amigos, eu fui pra G.I. Joe, que também eu só tinha lido o primeiro arco. Essa eu não comprei, li só digital mesmo, mas belíssimo trabalho do Joshua Williamson com Steve Lieber no primeiro arco. E aí ele começa a alternar o traço com. Veteraníssimo Steve Lieber, né? Pois é, eu acho o traço dele sensacional. Tem uma coisa assim um pouco Steve Hood, aqueles caras assim mais da antiga. Steve Lieber, Marcos, ele tava em Future Quest, né, Sim. aquela iniciativa lá da DC com os personagens da Hanna-Barbera e tudo mais. Aqui o traço dele é bonito, bonito demais. E aqui ele mostra que ele é versátil pra caramba, né, desenhando mais ação assim mais militar, com armamento, veículo e tudo mais. Umas caracterizações muito bacanas também. Só lamentei que um dos meus jogos favoritos já morre logo no comecinho, né? Que é o Rock and Roll. Ó, cheio de spoiler aí pra quem vai comprar a Panini, mas dane-se, pode me bater. E li até a 20 de G.I. Joe também, que foi o último a sair aqui até o momento que eu li, que é... Aqui tem a capa aí, o encontro do Duke com o Optimus Prime. E tá, Olha não vou aí. dar... Já ia dar um spoiler aqui, mas vou segurar a onda. E... Que leu aí, Mais né? do que Já os vi. spoilers dos Transformers morrendo. Opa, eu só falei um, pra ver o resto. Já pode ler aí, só, logo nas primeiras páginas já morre um queridinho. Você leu? Ainda não. Tô atrasadíssimo. Pois é. E aqui a gente tem esse encontro com dos dois aí, pra quem já leu aí o gibi que já saiu da Panini, então você já sabe que no Brasil já pode falar. O Duke aparece ali, né, se salvando de um ataque do Starscream. E Sim. ele vai entrar na paranoia e ele vai caçar os Transformers, né? Quem são esses robôs misteriosos? Ele acha até então que é um projeto secreto de algum governo. Na minissérie dele, que eu acho que é o volume 3 ou é o 4 aí da Panini, ou 5, não sei. Acho que o 3 é Transformers de novo, 4 é Transformers de novo. E ele vai encontrar, vai ter esse tete a tete aí com o Optimus e tem toda a amarração aí, tem uma história muito bacana da baionesa com a Cover Girl. Tem um desenvolvimento muito legal aí do Comandante Cobra. Tem a Guerra Dreadnought. Dreadnought são aqueles porra louca meio punk que se filiam lá aos Cobra. E tem um Transformer escondido ali também na história toda. Enfim, a coisa caminha muito bem. Josh Williams tá seguindo muito bem. E você vê que tem uma amarração editorial muito boa, velho. Isso que é mais legal de ver, Marcos. Assim, porque uma coisa que acontece lá até vai ter uma consequência aqui, uma fala que é usada numa história vai ter desenvolvimento na outra, ou vai sair agora, já anunciaram aí há algum tempo, o gibi do Mask, né? Não sei se vocês lembram aí, você passou um pouco esse desenho aqui, aqueles carros que decolavam, viravam helicóptero e tudo mais. Eles ligam também aí a tecnologia cybertroniana, o Match Tracker, que é o líder. Já apareceu em umas histórias aí, já consertou um Autobot e já tá usando essa tecnologia para dar início aí nesse gibi do Mask. E o vilão já apareceu também no gibi do Jade. Enfim, tá tudo bem encaixadinho ali, dá gosto de ler mesmo, assim. Há muito tempo, né? A gente reclama aqui da falta de cuidado editorial das duas grandes, e o que a Image, a Skybound aqui do Kirkman tá fazendo é um banho, assim. Você pode até não gostar dos personagens, não ter essa ligação que eu tenho, por exemplo, com essas franquias, e de tá curtindo ver todas elas entrelaçadas, mas o trabalho editorial, a forma como as histórias são contadas, o cuidado com arte, com roteiro e tudo mais, vale a pena mesmo, viu? Eu espero que a Panini não peide nessa farofa aí, porque tá valendo muito a pena. Inclusive, eu tô vendo aqui já na capa dos previews, né? Já tem preview até da 24, com algumas aparições aí interessantes. Mas a capa da 21, que sai agora em abril, talvez quando vocês estiverem ouvindo, esse vídeo já ter saído, tem a Scarlet com o Storm Shadow, que eles não apareceram mais desde a mini da Scarlet, que é escrita pela... Como é o nome dela?
pela Kelly Thompson, que Sim. é um belíssimo gibi também, deve estar aí pelo volume 6 ou 7 da coleção da Panini. É um gibi de espionagem com ninjas e ação militar, assim, filmezinho dos anos 80, sabe, na palma de suas mãos. Recomendo demais. Aliás, recomendo esse universo todo aí, como falei nos últimos 10 minutos. Pois E é, você, Marcos, tá onde? na verdade, eu tô atrasadíssimo eu acho que do Transformers eu ainda não terminei o terceiro arco, eu ainda tô na fase escrita pelo Daniel Warren Johnson, ainda não entrei na fase do, do Kirkman. Void Rivals eu também tô atrasadíssimo. G.I. Joe, então, nem se fala. G.I. Joe, acho que eu só li os dois primeiros números. E eu confesso a você que eu acabo ficando mais preguiçoso, sabendo que a Panini já está lançando, então eu acabo ficando preguiçoso para ler assim as edições digitais, né? Eu acho que os dois ou três primeiros encadernados gringos de Transformers e peguei a edição da Panini também, né? E porque eu sempre falei aqui que eu adorei os gibis, adoro as coisas do Energon Universe. Não sou um grande fã das franquias, nem do G.I. Joe e nem dos Transformers, né? Eu conheço muito pouco. Você é que é o nosso especialista em ambas as franquias aqui. O que eu conheço de G.I. Joe são os bonequinhos que eu tive quando era criança, e só. E assim, os filmes, enfim, os filmes não, o filme, que eu acho que o segundo filme eu não cheguei a ver todo, não. Eu só vi o primeiro filme. E, cara, eu gosto muito. E quando saiu essa primeira edição, eu tava fazendo muita propaganda dela pra uma galera, assim, que gosta de quadrinhos. Eu conversei sobre ele com o Lencinho, que gravou com a gente há pouco tempo, com o Igor Meda também, que gravou com a gente há pouco tempo. Falando que o Igor falando que não ia pegar, mas que mesmo sabendo que a gente falava bem e tal, aí eu falei, cara, dá uma chance, é só a primeira edição tá mais barata, tal, né? E o Lencinho, na verdade, ele já tinha comprado. Aí vou cometer uma inconfidência aqui do Lencinho, que ele falou pra mim que ele não tinha curtido tanto esse primeiro volume, que ele viu ali o potencial na coisa, mas que ele não ficou tão empolgado quanto a gente tinha ficado falando sobre o gibi, né? E aí, talvez uma das coisas que tenha quebrado, assim, que tenha tido esse impacto, e pelo que ele me falou, ele é muito fã da franquia de Transformers. Mas uma das coisas que talvez tenha quebrado esse impacto foi a forma que a Panini está publicando. Eu entendo como a Panini resolveu publicar, né, com encadernados. Eu acho que é a melhor forma ela lançar essa coleção e ficar alternando os títulos, né? Um mês sai Transformers, Void Rivals, até porque. E eu entendo ela começar com Transformers, porque é o título que chama a atenção. Transformers, G.I. Joe, Void Rivals ninguém conhece, né? Que aqui ficou Rivais no Vazio, Rivais Cósmicos, na verdade. Cósmicos, isso. Isso. Ninguém conhece porque é um título novo, né? Só que se você lembrar, Maurício, como que foi publicado lá nos Estados Unidos, o primeiro número que saiu foi justamente o Void Rivals número 1. E aquela virada de página quando aparece é o Jetfire, né? Isso, o Jetfire. Quando aparece o Jetfire, é impactante, porque até então a gente não sabia que estava sendo desenvolvida alguma coisa nesse sentido, que ia ter um título. A gente só ficou sabendo que estava sendo desenvolvido o título dos Transformers quando a gente chegou no final do gibi, que tinha lá o que ia ser lançado, e mais ainda foi quando a gente ficou sabendo que seria um universo compartilhado da Hasbro, que seria o Energon Universe. Até Então, então, o que estava acontecendo, desculpe te interromper, Marcos, o que estava acontecendo é que a IDW, que publicou muito tempo, e eu gosto muito daquela fase, a IDW perdeu os direitos, né, do Hasbro Verso ali, tentou fazer uma iniciativa conjunta de tudo, né, fez o Revolution na época, não deu certo, não foi bom, até o Ron tava no bolo, quem sabe a Image agora coloca também, né, o Kirkman acho que gosta do Ron, mas perdeu isso, acabou assim e ficou no limbo, né? As editoras estavam brigando ali
parecia que ia voltar pra Marvel. Tinha a suspeita do Kirkman, porque o Kirkman falava que gostava muito de Transformers e tudo mais. E aí, de repente, ele anuncia Rivais no Vácuo, assim como ele fez com Rivais no Walking Dead, vazio. né? Rivais no vazio ou rivais cósmicos. Rivais Cósmicos, é. E assim como ele fez com Walking Dead, né? Que ele acaba o gibi do nada, ele lança solicitações de vários números na frente e acaba no número assim, final de set, né? Que é bem do Uhum. nada mesmo. Então ele faz essa jogada de marketing aí e aí a galera surta, né? O que teve de gente mandando mensagem, velho, Transformers, não sei o que, spoiler legal, né? Na quarta-feira foi, Uhum. foi louca. Uhum. Mas foi uma jogada bacana também, mas é isso, eu acho que é a melhor forma mesmo, né? Transformers, até por ser Daniel Warren Johnson, a gente aqui, né? Vamos ser muito humildes aqui nesse ponto, mas a gente aqui começou a falar de Daniel Warren Johnson há muito tempo. Há muito tempo. Há Ninguém pelo falar. menos uns 4 anos, eu acho que a gente fala de Daniel Warren Johnson, pelo É, menos. a gente tava falando de Daniel Warren Johnson quando ele tava desenhando gibi pela Image, escrito pelo Donny Cates, que foi Sim, cancelado. Ninguém gostava dos dois, hein? Donny Cates não tinha bombado ainda, o Warren Johnson não tinha bombado ainda, e o gibi foi cancelado, que é o Ghost Fleet. sim. E a gente já tava falando aqui que os caras eram bons. Então, hoje aí já tem gibi deles publicado aqui no Brasil. Tem o de Daniel Warren Johnson, já saiu aí o Extremity, né? Saiu o Mother Falcon. Não Saiu sei se do sai. Power Bomb. É, de uma Power Bomb também. Então, assim, ele tá hypado. Essa aí é Transformers. De qualquer forma, o povo faz pouco caso, mas todo mundo gosta. A verdade é essa, né? De robozão lá na pancadaria. Então, Robozão dando Power Bomb, dando suplex, né? ainda tem isso. E continuou, viu? Folgo em avisar que na fase do Kirkman, o Damoya continua desenhando eles lutando como se fosse MMA. Olha aí, MMA não, MMA WWE. não. WWE, isso mesmo. Respeite WWE. Que é bem melhor do que MMA, inclusive. Certamente. Eu falo isso há muito tempo. Defiro. E aí, eu entendo, eu acho que é a maneira correta de se publicar, mas eu entendo também que perde o impacto. Então, eu falei, ó, vai que você vai gostar, tal. Não sei se o Igor seguiu meu conselho, depois ele pode vir aqui nos comentários e dizer se ele resolveu pegar ou não, colecionar ou não essa coleção dos Transformers, mas eu colocarei em dias, eu não vou esperar para sair porque se eu for esperar sair pela Panini, provavelmente isso só vai estar saindo aqui daqui a uns 2 anos, né? Porque aí se eu sei que é mensal, mas em cada mês sai um arco, né? Então até chegar, vai sair as minis do Comandante Cobra, da Scarlet, do Destro. Então, até chegar, né, nesses volumes mais adiantados de Transformers e de G.I. Joe, vai demorar um bocado. Vou recorrer à minha pilha de gibis virtual para chegar ficar em dias com essa série também. Não, verdade seja dita, Max. Você vai comprar o da Panini, não vai ler igual, vai botar na pilha física. Pior que eu tava comentando que eu hoje estou com 2 pilhas. A minha pilha antiga, que eu tô lendo, estava até com minha planilhazinha aqui aberta. Minha pilha antiga, que eu estou lendo os gibis que eu comprei em meados de 2023. Vou lhe dizer, o próximo gibi da minha pilha, que é Chaveco Vitória, da Graphic MSP, da Panini, está aqui na minha pilha desde julho de 2023, ou seja, vai completar 3 anos. Eu estava escutando os pilhas antigos que a gente está republicando no feed exclusivo do Pilha no Spotify e eu falava que minha pilha tinha 7 meses. Eu estou quase me tornando o Vitor Azambuja, de tão antiga pilha. E eu tenho a minha pilha de gibis que é tipo assim, vai pro topo da pilha. Só que esses gibis que vai pro topo da pilha, eu estou lendo gibis que eu comprei em dezembro. Ou seja, tá meio complicado. É, eu temo por sua alma aí, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Uma hora dá certo. E por falar em gibis antigos da pilha, eu quero falar de um gibizinho bem antigo que estava na minha pilha, dessa de 2023, que a gente falou do primeiro arco, do primeiro gibi que saiu desse título, e eu vou falar do último arco, do último encadernado desse gibi, que é
Vingadores Selvagens. A gente falou lá atrás do primeiro número de Vingadores Selvagens, lá do Jerry Duggan, com desenhos do Mike Deodato, que servia basicamente para que serviu basicamente para o Deodato desenhar o Conan. E isso é uma coisa que o próprio Deodato falou. Ele pediu para. Ele estava em final de contrato, né? Do contrato de exclusividade dele com a Marvel. E ele queria desenhar o Conan. E aí, então tá, a gente vai deixar você desenhar o Conan. Só que não vai ser o Conan na Ereboriana, vai ser o Conan no universo Marvel. E ele fará parte dos Vingadores. Aí ele, maravilha. E foi disso que surgiu os Vingadores Selvagens, né? Que eu lembro que quando saiu foi aquela coisa, estão acabando com o Conan, colocando o Conan no universo Marvel regular, ainda fazendo parte dos Vingadores, tal, foi aquele chororô. Só que era um gibi divertidíssimo, aquele gibi que faz crescer cabelo no peito enquanto você tá lendo ele, de tanta testosterona que ele exala na leitura do gibi. E aí foi se passando, a equipe que fazia parte dos Vingadores Selvagens foi mudando, né? Mas o Conan sempre foi o protagonista. Sempre girou em torno do Conan. As histórias sempre giraram em torno do Conan. Até que foi lançado um segundo volume, uma nova série, All New Savage Avengers, né? Mas aqui a Panini ela optou por não zerar os encadernados, então ela só continuou. E esse All News Savage Avengers saiu aqui no Vingadores Selvagens volume 6 e no volume 7, que foi o último volume da série. E aqui ele é escrito pelo David Pepose e desenhado pelo Carlo Magno. O Carlos Magno, eu sei que eu já li gibi desenhado por ele, mas eu não vou lembrar qual. Mas o David Pepose, ele fez, por exemplo, aquele Justiceiro, que é um agente da SHIELD, que a gente falou por aqui há um tempo atrás, pelo menos do primeiro número, que era, né, aquela série nova do Justiceiro, que era um agente da SHIELD que coincidentemente o uniforme tático da SHIELD que ele roubou tinha uma caveira no peito, né? É só coincidência. Mas ele escreveu essa série também e continua divertidíssimo. No primeiro volume que ele escreveu, essa equipe de Vingadores Selvagens foi para a Ereboriana e foi meio que a despedida do Conan do universo Marvel, né? Que a Conan Properties já tinha tirado a licença da Marvel e já estava com a Titan, né? Já ia começar a sair os gibis pela Titan. E o Conan não ia mais poder interagir com o resto do universo Marvel. Então eles deram um jeito de fazer uma história de transportar ele de volta para Ereboriana para lutar contra um feiticeiro que, salvo engano, eu não lembro o nome agora, mas é aquele mesmo feiticeiro, é o Tulsa Doom. Tulsa Doom, Maurício? Isso mesmo. É o Vai que ser é um arco recente até e do que é, gibi. e que é o que aparece no filme, né? Num dos filmes do Isso, Conan, não é isso? Que é ele interpretado mesmo. pelo James Earl Jones no filme. Isso. Exatamente, eu ainda sei essas coisas. Tulsadão. Esse mesmo, Tulsadão, mas ele não é careca. E aí, eles enfrentam ele, e aí o Conan fica na Ereboriana, e essa equipe dos Vingadores Selvagens são transportados para o universo 2099. E aí essa equipe dos Vingadores Selvagens é formada pela Elektra Demolidora, a Elektra como Demolidora, né? O Arma H, que eu sei que saíram histórias dele, mas eu nunca tinha lido nada, que é uma mistura do Hulk com garras de adamantium do Wolverine. O Agente Anti-Venom, que é o Flash Thompson com o simbionte Anti-Venom. E um Deathlock, que no começo luta contra eles. E o Manto e a Adaga e o Cavaleiro Negro. Essa é a equipe. E eles vão parar lá no universo 2099, que é um universo 2099 dominado por Deathlocks. E aí o Deathlock primordial é o Ultron. O Ultron que comanda esse exército de Deathlocks, eles acabam descobrindo que a Alchemax, que é aquela grande corporação lá do universo 2099, que nas histórias do Aranha apareceu também no universo normal, né, no presente e tal.
foi quem desenvolveu a tecnologia do Deathlock, fazendo engenharia reversa no braço desse Deathlock que fazia parte dos Vingadores Selvagens, que ele na luta perdeu o braço, e aí, obviamente, os cientistas acharam e fizeram tecnologia reversa, então ele acaba se sentindo responsável por tudo que está acontecendo. E quando eles chegam nesse universo 2099, tem dois personagens que acabam ajudando eles, meio que a contragosto, a combater o Tron. Que um é o Justiceiro 2099 e o Destino 2099. Então, eles acabam fazendo parte, entre aspas, desses Vingadores Selvagens para lutando contra esse Ultron, que é chamado de Deathlock Primordial. E, cara, é um gibizinho, assim, divertidíssimo, é correria, tem morte, ressurreição, tem revelação sobre esse Deathlock que fez parte, na verdade, essa revelação ainda é no volume anterior, mas tem revelação sobre esse Deathlock que, sei lá, se tem 3 anos que eu comprei esse gibi, não é mais spoiler, mas eu vou deixar para os nossos ouvintes irem atrás, tal, para saber disso. E é um gibizinho assim divertidíssimo. Aparecem outros personagens do universo 2099 ali meio bem en passant, assim. Aparece o Homem-Aranha, mas não, ele tá bem longe de ser protagonista. Ele aparece assim em 2 páginas na história, no final da história. Aparece o Motoqueiro Fantasma 2099, aparece o Ravage 2099. Você lembra do Ravage 2099, Maurício Dantas? Aí foi longe, hein? Pois A é, Ravage tem é o muito Ravage. ruim, pô. Era escrito pelo Stan Lee, né? O comecinho é Ou foi escrito um pelo Stan personagem Lee. criado pelo Stan Lee, enfim, era um personagem original, né, do 2099, não era uma É, e, versão, né? e pra piorar, é desenhado pelo Paul Ryan. Olha aí. Pois é, e para poder você ficar ainda mais feliz, também aparecem alguns dos X-Men 2099 nessa página. Aparece Ah, eu aquele gosto. Asa Sangrenta e aquela eu não lembro o nome, eu só lembro desse Asa Sangrenta e lembro daquele que é uma albina com cabelo meio esvoaçante, eu não lembro o nome dessa personagem, mas É eu La lembro que ela Lunática. Aqui é deve só ser isso. Lunática. Mas é Pois La é, Lunática. pronto, ela que também fazia parte dos X-Men 2099. E, cara, é muito divertido. Eles, obviamente, no final, todos voltam a Nova York, né? É tudo restaurado ao seu devido lugar, né? Nada acontece feijoado, como você gosta de dizer. Mas para que é aquele típico gibizinho. E eu só tô falando dele agora porque eu acabei de ler esse último volume, porque é aquele típico gibizinho que você se diverte lendo e 5 minutos depois você esquece do que leu, o que é maravilhoso. O que é uma delícia você fazer isso de vez em quando, você pegar um gibizinho assim para poder ler, só para desopilar. Você lê, 5 minutos depois você não lembra de mais nada do que você leu, mas que valeu a pena você ter, o tempo que você levou lendo aquele gibi valeu muito a pena. O que você acha de Vingadores Selvagens em pleno 2026, Maurício Dantas? Cara, assim, eu tava vendo as capas aqui, infelizmente, do Lenil Yu, o famoso Lenil Ku. Mas, apesar disso, eu gosto muito do Peposo. O Peposo tem umas coisas muito legais. Recentemente ele estava escrevendo, inclusive, o Space Ghost, o gibi do Space Ghost, que é bem legal também. Sim, você falou também, né? Falamos aqui há um tempo das primeiras edições. Não voltamos a falar, mas merece, até porque agora está desenvolvendo aí, tem todo um universo aí do SBT Verso, né? Que tem Thundercats, tem outros personagens também ali do- dos anos 90 que passavam na manchete, esses desenhos. Silverhawks, pô. Sim, Então tem umas coisas bem legais mesmo. Eu tô querendo voltar a ler, porque são umas coisas assim que você não acredita que estão fazendo coisas legais, né? Motoqueiro de Marte tá saindo também. olha, Tem uns outros gibis por aí, sabe? Esse Motoqueiro de Marte, inclusive, tá difícil de achar os canos. Quem conseguir aí, por favor, me avise, que eu só achei das 3 primeiras edições. E é bem legal. E o, o Carlos Magno, ele fez os Invasores do Zdarsky. sim. Ele fez alguma coisa recente que eu não tô lembrando agora, Marcos, mas ele fez também aqueles Defensores, que é aquele encontro lá do Estranho com o Hulk e tudo mais, que não é bem um encontro, né? Uhum. Então, o Carlos Magno tá fazendo algumas coisas por aí pela mar. Eu gosto, o texto é um texto diferente, né? Quase europeizado,
mas que tem uma pegada legal aí pra herói também. Diferente de novo, né? Não é para o gosto de todo mundo, mas, pô, Sim. tem capa do Lenil Yu e vende, então tem gosto pra tudo. Gosto bastante do traço dele, do Carlos Magno. E é uma história, uma ideia maluca, né? Mas é tão maluca que pode dar certo e dá. Ali na mão do Pepose, né? Acho que é o cara certo pra fazer essas maluquices mesmo, porque ele sabe entrar na onda da coisa assim, do que a gente curte, né? Assim, foda-se, é gibizinho mesmo e vai ser gibizinho, não vai ser gibizão, vai ser gibizinho. E é o gibizinho que você terminou, como você disse, né? Você esqueceu, mas quando toda vez você olhar a lombadinha dele lá na estante, você diz, porra, esse gibi é massa, eu vou reler. Um dia eu releio. Eu gosto E desse conceito, assim. É o massa velho, né? É a sessão da tarde, sim, o Te Pego Lá Fora que a gente gosta. é aquele filme de brucutu que você assistia no Cinema em Casa do SBT. Inclusive, não sei se a gente pode, por contrato, né, falar de filme, seu Marcelo. Tem isso, né? Mas Vou- ele furou hoje que ele iria gravar. ele tá furando, né? Sim. Não vamos ter que consultar os advogados aí, eu não sei nada de direito. Mas vou indicar de qualquer jeito aqui. Na Netflix tem o Máquina de Combate, que não tem nada a ver com a Marvel. Do Witcher contra um Transformer do espaço, que é um predador com Transformer. Recomendo esse filmezinho aí pra quem tem saudades daquela sessão da tarde massa velho. Esse é o filme. Olha aí, olha aí. Terminamos o podcast dando recomendação de filme de brucutu e Marcelo Miranda nem está presente. Ele que gosta, né, de filme de brucutu, inclusive. Ele só não gosta mais de filme de brucutu do que ele gosta de filme de terror trevoso. E, E obviamente, filmes, né, de países sem água potável. Você tá querendo ser cancelado pelo Oscar, né? Você querendo ser cancelado pela comunidade cinéfila do Sapato Verde que escuta o Pilha de Bis. Não, o Marcelo tá muito metido desde que ele viu o votante do Oscar. É verdade, é verdade. Fazer o quê? Mas ele estará de volta em breve, ou ele já voltou e você está ouvindo esse podcast depois que ele voltou, né? Porque é aquele multiverso de podcast que o Maurício tanto fala, né, Maurício? Quem sabe? Né? O tempo do Pilha de Bis é uma coisa e ele está quebrado. Mas eu acho que é isso. Gibizinhos divertidíssimos que todos remetem à sessão da tarde ou sessões de desenho no sábado de manhã, né, Maurício Dantas? Então, todos os pilheiros, os jagunços de todas as idades ficaram felizes ao ouvirem esse podcast. É disso que o povo gosta. É verdade. Até mais, viu, Maurício Dantas? Adeus e obrigado pelos peixes. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br